Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, tá iniciando mais um vídeo aqui no canal, tá certo? Como prometido, vim falar aqui pra vocês sobre o relato do meu parto. Tá bom? O vídeo demorou bastante, mas é porque eu tô em uma nova rotina, né, com o baby, tá? Mas tirei esse tempinho porque eu devi esse vídeo pra vocês, tá bom? Então eu vou contar bem um resumo, porque é muito grande. Se eu contar tudo detalhado, o vídeo vai ficar enorme. Mas eu vou contar o resumo do resumo, até porque também eu já postei algumas coisinhas, alguns detalhezinhos lá no meu Instagram. Se você, inclusive, não me segue ainda, tá? Me segue, vai estar passando aqui embaixo na tela. E o link vai estar na descrição também, tá? De antemão, deixa bastante like nesse vídeo que me ajuda bastante, tá? Tô amando ver aqui a família crescendo. E se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho, e aperta o sininho de notificação, tá bom? Por o YouTube notificar vocês toda vez que eu postar vídeo, tá? Bom, gente, pra começar, tá? Eu sou mãe de um menino, tá bom? Se você caiu aqui no meu canal com esse vídeo, então corre lá pros outros vídeos, porque eu fiz chá revelação, preparativo, fiz tudinho, tu pelo cantinho dele, tá certo? Então vocês assistem esse vídeo e depois volta pros outros, tá bom? Eu sou mãe de um menino, tá? O meu parto foi pelo SUS, então eu vou contar agora o relato, tá? Eu fiz uma listinha aqui, botei aqui no celular pra mim não me perder, até porque quem me conhece sabe que eu perco o foco rápido das coisas. Então eu botei aqui tudo na ordenzinha, o resumo do resumo pra não ficar perdido e não ficar repetitivo, tá certo? E o vídeo também não ficar nem longo e nem chato. Eu vou começar falando logo que ele nasceu com 3 quilos 980 gramas, tá bom? E medindo 52 centímetros e meio. Só aí vocês pensam rapidinho aí. Nossa, é um bebezão, né? E sim, foi um bebezão. Agora eu vou contar o relato desde o início de como foi até a minha alta e a alta dele, tá bom? Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, porque eu vou fazer o relato do meu parto e o relato do meu pós-parto, tá? O que foi que aconteceu e por que eu fiquei 5 dias internada, tá bom? Porque nessa pandemia, né, geralmente a gente só fica 24 horas, 48 horas, pra quem teve o parto normal, que foi no meu caso. Porém, eu tive que ficar 5 dias internada. Então, aí vai ser em um próximo vídeo depois desse que eu vou estar fazendo nesse cenário aqui mesmo. Aí, vocês podem estar estranhando, mas essa parede aqui, tá? Eu pintei e ela era toda branca. Então, aí minha mãe acabou de pintar, eu coloquei aqueles quadrinhos ali, tá certo? Que vocês podem estar se perguntando, nossa, ela mudou o quarto. Não, é o mesmo quarto, mas eu só fiz pintar aquela parede aqui da minha cama, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu já tava perdendo, tá? O líquido amniótico há semanas, tá certo? Eu tava perdendo o líquido há algumas semanas antes de eu ter, tá? E de antemão o meu bebê nasceu dia 3 de maio, às 10h01 da noite, tá bom? Eu comecei a perder o líquido amniótico há semanas. E como eu tava fazendo o pré-natal toda semana, porque né, é o normal de toda gestante, fazer o pré-natal toda semana quando tá nas últimas semanas de gestação, eu já tinha falo com a minha médica. Eu tava sendo acompanhada por 2 médicos, tá? O médico do meu pré-natal do posto, do bairro, e o médico do meu pré-natal do Roberto Santos. Porque como se vocês não assistiram os outros vídeos, tá? O relato da minha gravidez. Na minha ultrassom da morfológica deu que o meu baby estava tendo uma pequena dilatação nos rins. Significava que ele não estava conseguindo urinar direito dentro da barriga. Então eu tive que ser acompanhada por um médico especialista, tá? Então eu acabei tendo acesso a um pré-natal de risco lá no Roberto Santos. Aí eu já tinha comunicado com a minha médica Tâmara e o meu médico, que eu me esqueci o nome agora. Eu acho que era Paulo ou era Marcos, não sei. E aí eu já tinha comentado com eles dois e tal, e eles dois tinham falado que era super normal, mas que era pra mim recorrer à maternidade. Não tava no tempo ainda, eu tava por volta de 37 a 38 semanas, tá bom? Então, geralmente, né, um parto normal, acontecendo tudo de boa com o bebê e com a mãe, eles dão até 40 a 41 semanas. E como eu tava com 37, se eu não me engano, era 37 ou era 36, que eu comecei a perder o líquido amniótico. E aí ele pegou e falou que era pra mim só recorrer à maternidade se caso eu tivesse um pequeno sangramento ou se o líquido amniótico escorresse pelas minhas pernas
como se fosse, como a água sai da torneira, entendeu? Mas enquanto tava saindo um pouquinho, só molhando um pouquinho a calcinha e tal, era normal, era comum. E como eu também tinha feito uma ultrassom recentemente, então deu que o líquido amniótico estava de boa dentro da barriga, nada que fosse prejudicar o bebê, tá bom? Era comum. E aí eu tava perdendo umas semanas. Quando chegou dia 2 de maio, tava tudo certo, tá? Segundo a minha médica Tâmara, tava pra mim ter meu bebê até dia 10 de maio, tá certo? Que era o dia em que eu fazia 40 semanas. E aí, como poderia ele vir ou dia 10 ou depois do dia 10, 15 dias antes do dia 10, 15 dias depois do dia 10. Acabou que Caleb veio 15 dias antes do dia 10. E aí, chegou dia 2 de maio, e aí eu comecei, gente, uma semana antes do meu parto, eu comecei a sentir umas cólicas. Cólicas essas que eram bem fracas, nada muito repetido, entendeu? Ritmada, como eles falam. Era uma cólica que era um pouquinho, e aí vinha um dia, e outro dia não vinha, outro dia vinha. E aí eu sempre falo comentando com minha mãe. Até porque, por incrível que pareça, as cólicas só vinham quando eu tava lá na casa de Ian. Mas tudo bem. Quando chegou dia 2 de maio, eu já tava no aguardo, né? Porque eu já tava encaminhando pros 39 semanas. Eu fazia toda semana, segunda-feira. Eu concluía a semana, dia de segunda-feira. E aí eu peguei, quando chegou no domingo, dia 2... eu fui pra uma festa, fui pro aniversário, fui pra uma resenha, fiquei bem ativa, tá? Quando chegou a noite, eu tomei um banho normal, uma rotina normal de final de semana. E aí eu peguei e fui dormir. Quando deu dia 3 de maio, por volta das 5 da manhã, eu comecei a sentir uma cólica um pouquinho intensa. Mas na minha mente era uma cólica passageira, que não era a hora, porque eu tava focada de que seria lá pro dia 8, dia 9 ou dia 10, a data prevista em que a médica tinha me dado. E aí eu peguei e falei que... eu não liguei, né? Tava dormindo, tava na casa de Ian, dormindo eu e ele, e aí eu peguei, não liguei. Acabou que achei que era psicológico, voltei a dormir. Quando deu 6h15 da manhã, me deu vontade de ir no banheiro. E aí quando eu levantei, escorreu o líquido nas minhas pernas. Só que eu pensei, nossa, eu mijei ou foi o líquido? E aí, como eu vi que a vontade de mijar ainda tava, eu percebi que foi o líquido. Peguei, levantei, fiz o xixi e aí tomei um banho. Quando eu voltei para o quarto, eu voltei com um pano pra limpar, pra enxugar, né? Porque tinha escorrido pelas minhas pernas. E aí eu percebi, e aí antes disso eu falei com o Ian, escorreu um líquido, mas se caso, não tô com dor, não tô com nada, mas se caso piorar, tá? A gente vai pra maternidade ou a gente vai pra lá pra casa, de lá de casa a gente sobe pra maternidade. E aí, quando eu voltei com o pano do banheiro pra enxugar, eu percebi que tinha saído um pouquinho de sangue. E aí acabou que me preocupou. Quando escorreu pelas minhas pernas e que eu fui no banheiro fazer xixi, eu não me enxuguei, tá? Geralmente assim, eu não me enxuguei. Eu peguei e fui logo tomar banho, então por isso que eu não percebi o sangue. E aí, quando eu voltei com o pano, eu peguei, enxuguei e vi que tinha saído um pouquinho de sangue. Peguei e falei com ele. Logo em seguida que eu enxuguei, eu voltei pro banheiro. Quando eu voltei pro banheiro, que eu fui, né, sentar no vaso, depois do banho que eu fui passar o papel higiênico, eu vi que tava com sangue. Eu peguei e falei com ele, nossa, Ian, tá com sangue. E meu médico do meu pré-natal pegou e falou que eu poderia ir pra maternidade se caso eu tivesse sangramento. Que sangramento não era normal, tá? E aí ele pegou e falou assim, você quer ir pra maternidade logo ou você quer ir pra casa? Aí eu peguei, liguei pra minha mãe, tudo direitinho. E a gente tava lá. Nessa volta aí de 6h15 até 7h40 da manhã, começaram a vir as dores. Dores essas que não eram as dores intensas. Eu ainda tava conversando, eu ainda tava brincando, eu ainda tava resenhando. E aí Ian pegou e falou com minha mãe tudo direitinho. Eu peguei e... Peraí, só pra não perder o foco. Pronto. Eu peguei e fui para a maternidade, tá? Peguei o carro lá do amigo de Ian, ele falou tudo direitinho. Peguei o carro, encontrei com minha mãe aqui no meio do caminho e fui pra maternidade Roberto Santos. Por que eu fui pra maternidade Roberto Santos? Porque eu estava sendo acompanhada lá. Mas o meu pré-natal do bairro, né, do posto, a referência da maternidade era o Ticila. Mas como eu tava fazendo 2 pré-natal, então eu tinha direito a 2 opções da maternidade. O Roberto Santos, por conta do meu pré-natal de risco, ou o Ticila, que era o meu pré-natal do posto, a referência. Peguei, cheguei lá no pré-natal, no Roberto Santos, fiz tudo direitinho, né, gente? Fiz a ficha e tal. E aí, como não pode entrar por conta dessa pandemia, minha mãe ficou do lado de fora com o Ian.
E aí Ian pegou e perguntou para mim se ele precisava ficar. Como eu não sabia se eu iria ficar internado ou não, e se caso eu ficasse internado no Roberto Santos, só podia um acompanhante esse que eu já tinha conversado com ele, já tinha decidido que quem iria assistir o parto e quem iria ficar comigo era a minha mãe, então não tinha necessidade dele ficar ali. Ele perguntou à minha mãe se tinha algum problema de ele ir, de ela ficar sozinha do lado de fora. Ela pegou e falou que não e que ele poderia ir com um amigo dele, né, que o amigo dele precisava entregar o carro. E aí ele pegou e foi embora. E aí eu fui falando com ele pelo celular. Minha mãe do lado de fora e eu dentro, na sala, esperando ser atendida. Fui, entrei, fiz tudo direitinho, fiz um exame de sangue, tá? E passei pela médica. Fiz a triagem, fiz o exame de sangue e passei pela médica. E fiz a ultrassom também. E lá deu que eu precisava fazer ultrassom por conta do sangramento, né? Pra ver se estava acontecendo alguma coisa com o bebê e tal. E eu peguei e fiz um exame de toque e deu lá que eu estava com 1 centímetro de dilatação. Que eu estava encaminhando ainda para o parto, né? Esqueci o nome agora, a palavra sumiu da minha mente. Tava encaminhando lá pra ter o bebê. Então eu tava com 1 centímetro de dilatação e que lá não internava. Lá só internava com 3 centímetros de dilatação. E que a minha médica me falou, tá? Que lá só internava com 3 centímetros de dilatação e que eu tava apenas com 1. E aí ela também me falou que, como a maternidade lá estava muito cheia naquele dia, ela pegou e falou pra mim que ela viu lá, né, no meu caderneta de gestante e viu que eu tinha maternidade de referência do Ticila. Ela perguntou por que eu tinha escolhido o Roberto Santos e eu peguei e expliquei a ela tudo direitinho, que era por conta do pré-natal de risco que eu tava fazendo, enfim. Ela pegou e falou que sim, eu poderia ir, tá, pra lá, né, pra ter o bebê lá, mas também que eu poderia ir pro Ticilo e depois recorrer pra lá. Tá? E aí ela pegou e falou que como eu tava com 1 centímetro de dilatação e que eu não iria dilatar por agora, que esse 1 centímetro de dilatação poderia demorar semanas ainda pro bebê nascer, porque era comum e eu ainda tava com 39 semanas naquele dia, eu tava fazendo 39 semanas. E aí ela pegou e mandou eu ir pra casa, me deu alta. Alta não, porque eu não tava internada, né? Ela falou que era pra mim ir pra casa, que isso poderia demorar semanas. Beleza, sendo que eu tava tendo uma contração ritmada. Eu não sabia, gente, o que era contração ritmada. Mas eu, tipo assim, eu não sabia o que era contração ritmada, mas eu estava sentindo a contração ritmada. Porque eu pesquisei bastante e eu vi que era algo que você precisava correr pra maternidade se uma contração fosse de 2 em 2 minutos ou de 1 em 1 minuto. E minha contração estava por volta disso. Passou. Sendo que eu falo isso na triagem, tá? E aí eu peguei e falei com minha mãe, que expliquei tudo a minha mãe e a gente veio pra casa. Falei com o Ian que eu ia vir pra casa e que a médica falou que poderia demorar semanas e tal. Chegando aqui em casa, tá? Eu cheguei aqui em casa, era mais ou menos umas 10 e pouca. Eu já não falava, eu já não brincava, eu já não sorria, eu já não fazia nada. Porque a contração estava ritmada mesmo, estava uma atrás da outra. Tava parecendo que Noah já ia nascer naquele momento. E aí eu peguei e comecei, minha mãe começou a falar, Rayane, então vamos fazer agachamento. Gente, eu não conseguia fazer agachamento nenhum, tá? Eu só fazia respirar fundo, tentar me concentrar e tentar pensar em outra coisa, porque aquela dor estava me matando. E aí minha irmã pegou e falou assim, vamos tomar um banho quente. E aí eu peguei e fiquei bastante tempo, tá, no chuveiro quente. Eu cheguei em casa por volta das 10 e pouca. E aí eu tentei almoçar, não conseguia botar nada no estômago por conta da dor. Porque eu sou uma pessoa muito que mexe com o meu psicológico. Qualquer coisa mexe com o meu psicológico. E a dor estava mexendo com o meu psicológico, porque eu não conseguia fazer nada além de pensar na dor. Por mais que eu tentava me distrair, mas eu não conseguia. E aí, quando deu 3 e pouca da tarde, eu acho que eram as 3 horas, 3h15, antes disso, minha mãe pegou e ligou pra Ian e falou que eu tava com muita contração e a Ian pegou e falou pra mim, ligou pra minha mãe, né, no caso, e falou se eu queria ir pra Ticila, que minha mãe falou que não iria voltar pro Roberto Santos, já que lá tinha falado que poderia demorar semanas. Então, vamos arriscar em outra maternidade pra ver o que é que vai dar, né, porque geralmente sempre tem esse negocinho de, uma tem 1 centímetro, outra tem 2 centímetros, enfim. E aí, minha mãe pegou e falou, Rayane, você quer ir? Só que como eu fiquei com aquele negócio na cabeça de 1 centímetro de dilatação, eu ter que me deslocar pra maternidade, chegar lá e dizer que eu tava com 2, ter que voltar pra casa, eu peguei e falei, não, eu vou esperar mais um pouco. E aí minha mãe pegou e falou com o Ian que ia esperar mais um pouquinho e que se caso desse umas 4 da tarde, 5, eu ainda continuasse, que aí a gente ia pra maternidade. Aí meu tio chegou, tá? E aí eu peguei e falei com ele, minha mãe falou com ele também, se caso piorasse as dores, se ele poderia
dar a carona, né, e me levar lá pra maternidade, que seria o Tarsila Balbino. Eu não aguentei nem esperar chegar dar 4 horas da tarde. Quando deu 3h20, 3h15, por aí, eu peguei minha pista, né? Fui pra maternidade, Tarsila Balbino. Peguei minha mochila, peguei a mochila de Noah e botei no carro. Como eu tava indo com o carro do meu tio só ia sair de lá quando eu saísse, se caso eu tivesse que voltar pra casa. Então eu peguei e levei, né? E se caso precisasse ou não precisasse, trazer de volta. Que eu não tava indo de Uber, eu tava indo de carro particular. E aí eu peguei, gente, e cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu fiz a ficha, tudo direitinho. Acabou dando um problema por causa que a mulher tava colocando meu CPF e não tava aparecendo meu nome, tava aparecendo o nome de minha mãe. E aí eu esperei na recepção. Só que quando eu cheguei lá, gente, a maternidade estava lotada, 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 lotada. Só que a única pessoa que chegou lá tendo a contração foi eu. Todo mundo tava lá bem plena, as mamães lá tava lá bem plena e eu chegando lá com a contração. Minha contração tava muito ritmada. E aí, elas me mandaram esperar, só que a minha mãe pegou e falou que não tinha condição de eu esperar, porque a minha contração tava ritmada, que não sei o quê. E aí deixou eu entrar. Minha mãe não podia entrar por conta do coronavírus, né? Por conta da pandemia. Minha mãe não entrou, eu entrei sozinha. Cheguei lá dentro, gente, já fui direto fazendo o exame de toque, tá? Inclusive, antes de começar aqui, eu tenho que agradecer bastante o plantão do Tarsila Balbino. Da hora que eu entrei até a hora que eu saí, os plantões foram maravilhosos. Foi tudo que eu pedi a Deus, né? Porque O que faz a maternidade, eu acho que é assim o ditado. Não, o que faz o parto não é a maternidade, é o plantão. Uma coisa assim. assim, né? Então, o plantão foi maravilhoso. Todo mundo me atendeu super bem, tá? Uma e outra, assim, né? Técnica, enfermeira, médica, que aparecia assim, né? Pra apertar a mente da pessoa, mas a maioria está de parabéns. E aí, voltando, eu peguei e fiz um exame de toque, tá? E aí eu fiz um exame de toque, tudo bem, sentindo uma contração danada. Fiz um exame de toque e ela falou pra mim que eu estava com 2 centímetros de dilatação indo pro 3º forçado, tá? Forçado por quê? Porque quando vinha a contração, então eu fazia a força, então aumentava a dilatação. Mas eu estava realmente com 2 centímetros de dilatação. Ela pegou e falou pra mim que a menina que fez o toque, fez o exame de toque, pegou e falou pra mim que eu teria que esperar na recepção. Só que aí tinha uma médica boazinha, maravilhosa, que pegou e percebeu que a minha contração não estava normal para 2 centímetros de dilatação, 3 forçados, segundo ela. E aí pegou e falou que iria me internar. Se caso ela me internasse, eu ficava dentro do hospital, da maternidade. Nem saía mais, nem tinha contato com minha mãe. Minha mãe só entrava na hora do parto. Só que ela pegou e falou que a maternidade estava muito cheia. A menina que fez o exame do toque pegou e falou que a maternidade estava muito cheia, que não podia me internar, porque eu só estava com 2 centímetros, que lá só internava com 3 centímetros ou 4 e tal. Aí veio uma técnica de enfermagem, acho que ela é técnica, que é até uma vizinha minha, né, que mora aqui na rua. Pegou e conversou com essa médica, né, a médica mesmo, a senhora, e pegou e falou que eu era a vizinha dela e que era pra ela me internar, que eu ficava em avaliação lá, era melhor, bem melhor do que tá lá fora, que não sei o que, enfim. Aí a médica pegou e falou que iria me internar por conta da minha contração, que tava muito ritmada, pra ter apenas 2 centímetros. E aí eu peguei e mandei mensagem pra minha mãe. Mãe, eu vou ficar internada, me internei e tal. Minha mãe pegou toda hora me perguntando se eu iria sair, se eu iria sair ou se ela poderia entrar. E eu peguei e falei com ela que ela só iria entrar na hora do parto. E aí falando com minha mãe, falando com minha irmã, falando com o Ian, falando com todo mundo pelo WhatsApp. Nisso eu me internei, tá? Por volta de 3h50, tá? Eu acho que foi isso. Ou 4 horas da tarde, não me lembro direito o horário certinho, mas foi por volta disso aí. E aí eu peguei e fiquei lá internada e tal. Comecei, gente, lá dentro, como tava muito cheio e era pequeno, não tinha como a gente ficar andando. E eu tava com aquilo tanto na cabeça, a gente não tava mais aguentando a dor. Ó, eu tava com dor, eu tava com medo de ficar lá dentro sozinha, porque pra mim minha mãe tinha que entrar pra ficar comigo, entendeu? Então eu tava tão assim, sabe? Tava bastante enjoada, gente, eu tava muito enjoada. Eu não sei se foi porque eu não tinha comido nada o dia todo, mas acabou que eu falei com essa enfermeira, né, que é a minha vizinha. Ela pegou, trouxe um copo de água pra mim. O que eu botei pra dentro, eu botei pra fora na mesma da hora. Ela trouxe um copo de suco. Como eu tava internada, eu tinha que comer alguma coisa. Ela trouxe um copo de suco, porque eu botei pra dentro, eu botei pra fora também. Então não tava ficando nada na minha barriga. E aí vinha a contração. E aí eu não percebi qual foi a hora. Eu fiz o segundo exame de toque. E o segundo exame de toque deu que eu tava com 4 de dilatação. E aí, como a maternidade tava muito mesmo cheia,
desceu uma médica, né, de lá de cima, né, desceu uma médica e começou a falar que não adiantava a gente ficar parada, que a gente tinha que agachar, que a gente tinha que andar, que a gente tinha que fazer acontecer. E, gente, minha contração tava muito forte mesmo, e eu não tinha condições nenhuma de ficar andando, agachando, eu só conseguia ficar sentada, e quando às vezes me incomodava muito sentada, eu pegava, levantava, e aí essa minha, né, vizinha médica não, técnica de enfermagem, acho que é técnica, pegou e falou, vamos tomar um banho quente. E aí eu fiquei no chuveiro, no banho quente. E aí começou a sangrar um pouco mais. Eu peguei e falei com ela. E ela pegou e falou que era normal, que não sei o que, beleza. E aí fiquei lá, fiquei. Quando eu peguei e falei assim, não tô aguentando mais, vou deitar. Peguei e deitei na cama, na maca que tinha lá, né? Peguei e deitei na maca. No que eu deitei na máquina, me deu um enjoo bastante, gente. Um enjoo muito forte. E aí, no que eu fui virar, eu peguei e acabei vomitando tudo de novo. Vomitei tudo que tinha, nem sei o que tinha dentro de mim, eu vomitei. E aí, eu peguei e acabei vomitando. Eu acabei vomitando tudo, tá? Demorou um pouquinho quando deu por volta, gente, de 7 e pouca, foi 8. Minha bolsa estourou. Tá, eu deitada na maca, minha bolsa pegou e estourou. Eu peguei mandando foto pra minha mãe. Tudo eu falando com minha mãe, tá, gente? E aí eu peguei mandando foto pra minha mãe, mandei foto e tudo mais. Ela acabou ficando preocupada. E aí eu peguei e falei que minha bolsa tinha estourado. No que minha bolsa estourou, parece que a contração triplicou. E aí tome de contração, e eu gritava. Eu comecei a gritar. Até um certo momento eu tava plena não, eu tava sentindo dor, porém eu não tava gritando que nem as outras mamães, mas depois que a bolsa estourou, gente, parece que a contração triplicou, e aí eu comecei a gritar, foi aí que elas pegaram, viram que minha bolsa estourou, pegou e fez outro exame de toque, e viu que eu tava com 8 de dilatação. Como é que em menos de 1 hora de relógio eu consegui dilatar 4 centímetros, não sei, mas viu que eu tava com 8 de dilatação, pegou e me encaminhou para a sala de parto. Ali eu já sabia que minha mãe ia entrar a qualquer momento. Pegou, me botou lá na cama, e aí tinha um espaçozinho assim, tinha um berço, tinha cama, tinha um espaçozinho que eu poderia ficar me agachando e tal, mas como não tava conseguindo fazer mais nada, eu só me acoquei assim na cama e fiquei lá, né? Aí pegou, demorou um pouquinho, minha mãe entrou. No que minha mãe entrou, eu comecei a deitar, né? Eu deitei na maca, e aí comecei a fazer bastante força, e aí veio a médica, né? Minha médica Marcela, que foi médica não, a enfermeira, porque a médica tinha subido pra fazer um parto cesáreo. E aí eu fiquei sendo supervisionada, acho que é assim que fala, né? Pela enfermeira, a enfermeira Marcela. Foi a enfermeira Marcela que fez meu parto. E aí ela pegou e falou, Rayane, você entrou pra cá com 8 centímetros de dilatação. E essa dor que você vai sentir não é a dor do expulsivo, é a dor da dilatação que tá dilatando. Então você só vai conseguir sentir a dor do expulsivo quando você completar 10 centímetros de dilatação. Então você não precisa fazer força agora. Só que, gente, na minha mente, tudo que aquela enfermeira falava era pra Noah não nascer, na minha mente, né? Porque eu lá sentindo dor, eu pensava só nisso. E aí vinha a dor da dilatação e eu fazia força pra sair, força pra sair. E aí, beleza. E aí, eu com minha mãe conversando, eu ainda falei, mãe, eu não aguento mais, mãe, essa dor. Aí, toda hora eu mandava minha mãe olhar pra ver se tava coronando, né, a cabeça. E aí, minha mãe olhava e dizia que não tinha nada coronando ainda, que não era pra mim ficar fazendo força por conta que não era a dor do expulsivo, era a dor da dilatação. E eu só fazia fazer força. E aí, ela pegou e veio, né, e novamente falou, Rayane, você tem que descansar, você tem que respirar fundo. Quando a dor vir, você respira fundo, porque se você ficar fazendo força, quando chegar na hora da dor do expulsivo, você já vai estar exausto, então você não vai aguentar. E aí, eu comecei a falar que eu queria ter cesárea, que eu não queria mais ter normal, que eu queria ter cesárea, que eu queria ter normal. Aí, ela pegou e falou comigo, né, me acalmou, falou, calma, Rayane, você já tá aqui, você tem tudo pra ter normal, você tem passagem, você tem tudo pra ter normal, seu bebê tá bem, você tá bem, é só mesmo questão da dor, respire fundo, quando a dor vir, você respira fundo, você vai saber quando é a dor do expulsivo, agora você tá tendo a dor da dilatação, e eu, toda vez que a dilatação vinha, a dor, né, da dilatação, eu fazia força, gente, porque pra mim, tinha que sair o bebê logo, né, aquele negócio não, né, óbvio que não, meu filho, ele tinha que sair logo pra aquela dor passar. E acabou, né? Aí, beleza. Aí eu peguei e comecei, né, continuando com dor. Isso foi por volta, e eu vendo as outras meninas gritando, ai, tá ardendo, tá isso, tá aquilo, e eu no pânico. E aí minha mãe tentando me acalmar, minha mãe sempre orando, aí fez uma chamada de vídeo, minha comadre, né, que é minha prima, tava aqui, minha irmã, minha avó, ia começar a fazer uma oração, enfim.
Aí eu peguei, teve um momento em que eu senti arder. Eu peguei e fiz, mãe tá ardendo, mãe tá ardendo. E aí ela pegou, olhou. No que ela olhou, ela disse, Raine, não tem nada. Eu fiz, não, tem alguma coisa estranha, tá ardendo, agora não tá mais doendo, tá ardendo. No que ela olhou, ela viu que a cabecinha estava coroando. E aí ela pegou e gritou a médica. Aí veio a enfermeira. No que veio a enfermeira, eu peguei, fiz força, ardeu, gente, Aí eu peguei, fiz força, aí saiu a cabecinha dele, né? Nossa, eu contando meu relato de parto. Aí saiu a cabecinha dele. Aí veio a enfermeira Marcela, que fez o meu parto, e veio mais duas. E pegou e falou assim, Rayane, a cabecinha dele saiu. Quando vir a força novamente, você faz, mas não faça e respire. Faça até sair toda. Agora tem que ser a força total pra ele sair por completo. Nossa, gente, eu jurei, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer. Eu peguei e falei, meu Deus, ou é agora ou não é. E aí eu peguei, sendo que antes disso acontecer comigo, eu ouvi a menina que tava do meu lado, tendo também normal. Eu acho que ela fez a força e aí saiu a cabeça. Quando foi pra sair o restinho do corpo, ela respirou fundo. Aí o bebê entrou de novo. Então eu fiquei com isso na cabeça. E aí quando a médica falou que aquele momento seria a força total, a força completa mesmo, pra mim tirar minhas forças, tirar minha alma, tirar tudo. Aí veio, né, a vontade de empurrar. E aí eu peguei, empurrei, e aí ele saiu feito quiabo, gente. O rostinho dele, né, a cabecinha dele demorou um pouquinho, mas quando foi pra fazer a força pra sair isso aqui, né, e o corpo, foi parecendo um quiabo, porque eu acho que eu segurei na cama, no ferro da cama, e aí eu fiz uma força que nem minha mãe percebeu a hora que saiu. Pra vocês terem ideia, saiu tão rápido que nem minha mãe percebeu. No momento em que ela olhou pro celular, Noah já tava aqui em cima da minha barriga, foi muito rápido. E aí ele nasceu, tá, ele nasceu às 10h01, como eu falei no início do vídeo, pesando 3,980 kg e medindo 52,5 cm. E aí a médica pegou ele e tal, fez aquele todo procedimento, fez aquele procedimento todinho, tá certo? Mediu, pesou, fez o teste, fez tudo direitinho com ele. Ele tava bem, e aí ela perguntou se minha mãe queria cortar o cordão umbilical. Minha mãe pegou e falou que não queria. Eu peguei e falei, você quer sim? Aí ela cortou, teve foto e teve vídeo, eu poderia botar aqui. Porém, logo depois minha mãe formatou o celular e perdeu tudo. E aí, cortou o cordão umbilical e tudo mais. Veio agora outro procedimento pra minha placenta sair. A minha placenta não saiu, gente, de jeito... É placenta? Eu acho que é placenta, né? Enfim, placenta. Eu vou falar placenta, mas eu acho que é placenta, tá, gente? Demorou muito pra minha placenta sair, foi outra luta. A enfermeira veio massageando, empurrando minha barriga, empurrando, e nada da minha placenta sair. Não sei o que foi que deu. E aí eu peguei, olhei pra cara dela e falei, algum problema? Minha mãe pegou e perguntou, é normal? A médica pegou e falou, médica não, enfermeira, vocês me entenderam, né? Pegou e falou, é normal sim, mãe, calma. É normal, Rayane, vai demorar um pouquinho, mas você vai ter que fazer, você vai sentir um incômodozinho, vai sentir uma dorzinha ainda, tá certo? Mas a placenta saindo. Eu fiz, beleza. E aí eu esperei, e aí ela ia olhando sempre nua, né? E aí começou a arrumar ele, botar a primeira roupinha e tal, e nada da minha placenta sair. E aí eu olhei pra médica e perguntei, vem cá, eu tive corte? Eu vou ter que levar ponto? Ela pegou e falou, Rayane, pelo que eu tô vendo aqui, ela começou a me limpar e pegou e falou, pelo que eu tô vendo aqui, você vai levar ponto sim, mas nada exagerado, eu acho que 2 ou 3. Eu peguei e fiz assim, tá certo então. E aí demorou bastante, gente, da minha placenta sair. Demorou, acho que foi por volta de uns 30 minutos. Demorou bastante. E aí veio uma outra médica, que eu acho que é a médica, né, a médica do plantão. Ela pegou e falou assim, a placenta dela não saiu ainda. Aí a enfermeira pegou e falou, não saiu. Ela, nossa, você tem que tirar logo. Não pode a placenta dela ficar lá dentro. E aí, no que a médica veio, nossa, a médica fez uma pressão no pé da minha barriga, uma pressão, que eu empurrei a mão dela assim, ela, não, Rayane, você vai ter que aguentar, porque isso aqui vai ter que sair de dentro de você. E aí, no que ela apertou, parecia que eu tava parindo novamente, gente. É incrível, parecia que eu tava botando pra fora outra criança. E aí, no que ela empurrou, que segurou, o negócio saiu. Quando aquele negócio grandão saiu, eu pensei que era outra cabeça saindo dentro de mim, real e oficial. Eu tô contando meu relato de parto, foi o que aconteceu comigo. Não sei se vai acontecer com vocês aí que estão assistindo, tá bom, mamães? Não precisam ficar em pânico. Mas foi o que aconteceu comigo. Eu senti uma dor terrível pra placenta sair também. E aí eu peguei, e aí ela pegou e falou com a médica, cochichou com a enfermeira. Aí eu peguei e fiquei olhando, ela pegou e falou, ela vai ter que ir pra sala de cirurgia. Eu peguei e fiquei, por que sala de cirurgia? E aí ela pegou e falou, Rayane, você teve uma laceração de 2º grau, tá certo? Então você vai ter que fazer uma pequena cirurgia, porque você vai ter que levar ponto do colo do seu útero até perto do clítoris, né? Falando bem clichê.
próximo, né? Então você vai ter que tomar hack, você vai ter que tomar anestesia, tudo mais. Eu peguei e fiz assim, né? Pensando que era tudo good vibes. Peguei, sentei na cadeira, né? Me limpou tudo direitinho, minha mãe ficou com nojo, eu peguei, sentei na cadeira e fui para a sala de cirurgia, achando eu que seria uma coisa bem prática, bem rápida. Quando eu entrei na sala de cirurgia, que aquele médico pegou e falou pra mim, deita aqui nessa maca, que eu deitei na maca, que eu vi ele abrindo aqui meu roupão, né, e botando um monte de fio aqui no meu peito, botou o negócio do meu dedo, que eu não sei pra que é aquilo, botou aqui o negócio de ferir a pressão, me botou parecendo Jesus Cristo, Senhor, aqui aberto assim, ó, gente, na maca, assim, desse jeito assim, ó, hashtag como se fosse fazer uma cesárea mesmo, aquelas luzes tudo na minha cara, gente, eu entrei em pânico, e eu só fazia olhar pra aquele aparelhozinho que ficava, né, ferindo a pressão, o coração, e aí minha pressão subiu pra 15, depois minha pressão baixou pra 12, depois subiu pra 15 de novo, porque toda hora ficava ferindo, né, e aí meu coração lá, a batida, né, os meus batimentos cardíacos, né, pegou toda hora mostrando lá. E eu em pânico, né? Sem poder fazer nada. Minha mãe não podia entrar, ninguém podia entrar. E aí ele pegou e falou comigo, aguarda um pouquinho que a anestesista vai descer pra saber se realmente você vai precisar tomar anestesia ou não. Aí eu peguei e fiz, tá bom. Demorou um pouquinho, a anestesista desceu, olhou lá a situação, né, de como tava, aquela beldade de como tava, o que Noah deixou, né? E aí ela pegou e falou, sim, ela vai precisar tomar anestesia, ela vai precisar tomar a hacker. E aí a médica que fez, né, os pontos tudo direitinho ainda brincou comigo. Nossa, você com 20 anos parecendo que teve 2 partos. Um parto normal e um parto cesárea. Eu peguei e fiz por quê? Ela, porque você teve um parto normal e agora tá aqui na sala da cesárea, né? Tomando hack. Eu peguei e dei risada. Ela, mas não se preocupe não. Gente, naquele momento que a anestesista falou, Rayane, você vai precisar tomar hacker. Nossa, eu só via os resumos dos youtubers passando na minha cabeça. Vai doer, a hacker vai quebrar meus ossos, vai me deixar aleijada, vai fazer desordem. Porque, né, eu só pesquisei relato ruim da hacker. Gente, eu pedi tanto a Deus, mas tanto a Deus, mas tanto a Deus pra me tirar daquela sala, daquela maca, que eu nem senti a dor da hacker. Muita gente falou que doía, pelo menos em mim, uma coisa boa, né? Eu não senti dor da hacker. Não só senti só furando, mas dizendo que parece que o seu osso vai quebrar. Não senti nada. E aí peguei e tomei a hacker tudo direitinho e aí elas começaram, né, gente? Demorou bastante, gente. Demorou por volta de uma hora de relógio. Eu entrei pra fazer a pequena cirurgia, era 11 e... Não, minto, era 10h40. Saí de lá 10 para meia-noite. E aí, sendo que do lado de fora, né, lá na maternidade, tava a Ian, tava meu pai, tava o amigo de Ian, que tinha dado carona a ele. E minha mãe tava dentro da maternidade já com Noah no colo, só me esperando pra me levar pro quarto. E aí, eu peguei e fiquei, né, fiz tudo direitinho. E aí, eu não sentia nada disso aqui meu, né, eu tava consciente, mas eu não sentia da minha cintura pra baixo, eu não sentia nada. E aí, ela pegou, me deixou na maca, me deixou esperando um pouquinho, né, que era o tempo que ajeitava lá o quarto, a minha cama. E minha mãe lá com Noah. Depois eu peguei, a médica pegou e falou, olha só, sua mãe vai te levar até o quarto. Sua mãe vai te levar até o quarto, mas ela não vai poder ficar. Então esse aí já é um vídeo, gente, que é o próximo vídeo que eu vou falar o relato do meu pós-parto, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, tá bom? Deixa bastante like, que me ajuda bastante, gente. E se o YouTube permitir a caixinha de pergunta, falem se você gostou e como foi a reação de vocês, tá? Ao ver esse vídeo. Eu tô bem bonitinha, né? Com esse negocinho aqui. Eu não vou apresentar Noah nesse vídeo aqui, tá bom? Porque ele tá dormindo e porque eu tô querendo fazer uma rotina com ele. Mas vai ser um atrás do outro, tá? Porque eu não pretendo deixar esse canal mais sem vídeo. Então foi esse o vídeo já tá enorme e eu ainda vou fazer o pós-parto, né? O relato do pós-parto. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!